que é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Aleluia, o nosso Jeová Jireh. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz. Aleluia, vocês estão bem? Queiram sentar um pouco. Quero dar as boas-vindas a você nessa noite. Já quero agradecer o louvor. Aleluia. Nós estamos aqui porque o Senhor, Ele nos alcançou. Amém? E nós estamos aqui hoje para celebrar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, mas por aquilo também que Ele ainda vai fazer. Amém? Porque as coisas grandiosas do Senhor ainda não cessaram. Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo Deus, Ele continua fazendo grandes coisas. Amém? Ele tem feito grandes coisas na sua vida, Ele continuará a fazer, amados. Mas também Deus quer fazer grandes coisas através da minha e da tua vida, amém? Aleluia. Então, amados, estamos aqui para celebrar esse privilégio de fazer parte da família de Deus, de sermos da família de Deus. Então, gostaria mesmo que nessa noite você celebrasse também a presença dos seus irmãos que aqui estão, os demais que ainda vão chegar, porque, amados, Deus nos alcançou para fazer parte de uma família, amém? E em todo canto do mundo, hora dessa, deve ter muita gente se reunindo, mas nós fazemos parte de uma única família, a família de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu percebo que tem pessoas novas nos visitando hoje. Aqui é fácil perceber, não precisa nem perguntar, mas queremos dar as boas-vindas também aos nossos irmãos que nos visitam hoje. Aleluia, glória a Deus. É sempre um prazer, amados, nos reunirmos aqui. Ao final nós queremos conhecer mais nossos irmãos que nos visitam. Mas essa noite, amados, nós estamos festejando ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, amém? Hoje nós tivemos aqui pela manhã o encerramento de uma turma de discipulado. Glória a Deus por isso. Fico muito feliz, amados, por você ter perseverado até o fim. É muito bom sempre que a gente conclui uma etapa, né? Eu acredito que já tem uma outra etapa preparada para avançarmos. Mas o Senhor, nessa noite, Ele quer acrescentar algo mais a minha e a sua vida. Amém? Essa noite o nosso culto será um culto que vai complementar tudo aquilo que a turma do discipulado recebeu durante esses 2 finais de semana, onde a gente teve aqui instruções, mostrando um pouco a respeito da nossa visão, do que nós cremos, por que nós estamos aqui. Não foi uma invenção de um homem, né? Mas o Senhor nos comissionou para estarmos aqui, amém? Então, nessa noite vamos ter um pouco mais de instrução da parte do Senhor a respeito do congregar, amém? Glória a Deus. Eu sei, amados, que pessoas que já vêm de outro ministério, às vezes elas têm uma certa dificuldade ao chegar em uma igreja, né, e se adaptar a toda a sua liturgia, todo o seu modo de conduzir as coisas. Mas o Senhor, Ele é bom. Se Ele te chamou para cá, eu tenho certeza que Ele vai começar, sabe, a alinhar as coisas e trazer entendimento para você, amém? Eu nunca experimentei disso, né? Eu nasci de novo no Ministério Verbo da Vida, na Igreja Verbo da Vida, e até hoje continuo aqui no Ministério Verbo da Vida. Então, o que eu conheço a respeito de denominações é só a respeito da Igreja Verbo da Vida. As outras eu conheço de ouvir falar, amém? Mas eu sei que é desafiador. Hoje eu não consigo me imaginar congregando em uma outra igreja, mas eu acredito que se porventura eu fosse para um outro lugar, se eu fosse para esse outro lugar e não fosse designado para abrir uma igreja, né? Porque eu vim para Senhor do Bonfim para iniciar essa igreja aqui, essa obra aqui em Senhor do Bonfim. Então, por mais que foi desafiador, mas tudo foi acontecendo e tudo está acontecendo conforme a nossa visão, amém? Mas para você que vem agora, vem de uma outra denominação, já passou por outras denominações e estão chegando aqui agora, é um pouco desafiador, mas fica tranquilo, fica em paz, e aos poucos o Senhor vai alinhando tudo, amém? Glória a Deus. Então, essa noite, se eu tivesse de dar um título à mensagem dessa noite, seria Em Busca da Igreja Perfeita. Em busca da Igreja
perfeita. Eu acredito, amados, que geralmente alguém sai de sua igreja, né, de uma denominação e vai para outra, está buscando alguma coisa que talvez ela não encontrou naquele lugar, sim ou não? E eu sei que muita gente tem peregrinado, né, andado de denominações em denominações, procurando algo talvez que atenda à sua necessidade. E deixa eu te dizer, amados, dependendo da sua ótica com relação a uma igreja, possa ser que você ande por todas as igrejas do mundo e você não encontre a igreja perfeita. Amém? Até mesmo porque, deixa eu dizer logo para você, não existe a igreja perfeita. Amém? Existe a igreja de Jesus Cristo. Laura, seja bem-vinda em nome de Jesus. Estava com saudade de você, viu, menina? Eu queria avisar, né, que tem um departamento infantil, acho que é uma bebezinha mais ali, outra garota ali. Se quiser ir lá para o departamento infantil, fique à vontade, se não, pode permanecer aqui. Como são novos, né, também eu sei que há esse desafio de repente ir para o departamento infantil, tá bom? Mas fique à vontade, nós vamos conduzir o nosso culto independente disso. Então, amados, como eu estava falando, a gente costuma ver as pessoas chegarem até nós e dizer: pastor, estou procurando uma igreja por conta disso, daquilo. Mas, amados, nós vamos aprender nessa noite que em todos os lugares que nós chegarmos, nós vamos encontrar desafios. Amém? E eu acredito que isso é com um propósito, para trazer crescimento para nós. Todos que são desafiados, com certeza, né, é com um propósito, para um crescimento, para um avanço. E nessa noite eu quero falar um pouco mesmo sobre esses desafios em busca de uma igreja perfeita, ou em busca de algo que atenda talvez as suas necessidades. Hoje no discipulado nós aprendemos um pouco aqui que uma das coisas, amados, que o Senhor coloca em nós é um querer e um realizar. Amém? O próprio Deus, Ele coloca em nós o desejo, né? Foi Ele que nos criou, pensou em todas as coisas. Nós entendemos pela palavra de Deus que todos nós, todos fomos criados, pensados e imaginados com um propósito. Diga, um propósito. Amém? Então, quando você se encontra com Jesus, agora você se encontrou com aquele que pode te conduzir ao teu propósito. E nós sabemos, amados, que muitas das vezes que você é direcionado para congregar em uma igreja, para fazer parte de uma igreja, de uma visão, de um ministério, é porque Deus sabe que aquele local aonde você foi enviado tem as ferramentas necessárias para desenvolver o teu chamado. Amém? Como nós vimos aqui, amados, hoje pela manhã, a professora Eugênia hoje trouxe uma instrução a respeito da ressurreição e do juízo eterno. E, amados, quando eu vi na palavra de Deus que todos nós vamos comparecer diante de Jesus para prestarmos conta daquilo que nós fizemos aqui na terra, então eu creio que Deus não é injusto de colocar nós aqui nessa terra com um chamado, com um propósito, com um desígnio para realizarmos aqui e não nos preparar para isso. Deus, amados, não é injusto para cobrar de mim, de você, algo que Ele não nos preparou para fazer. Você concorda comigo? Quantos acreditam que Deus é justo? Ele é justo, amados. Deus é bom, Deus é justo. Então eu acredito que aquilo que o Senhor vai cobrar de mim naquele dia, né, diante do tribunal de Cristo, Ele vai cobrar com base naquilo que Ele me deu a oportunidade para fazer. Então eu acredito que você está hoje em um ministério, você está em um lugar que Deus te colocou, vai te plantar nesse lugar para um desenvolvimento. Amém? Mas nessa noite eu vou falar eu quero compartilhar com você sobre um líder espiritual que eu conheço. Amém? Um líder espiritual que eu conheço tinha uma grande congregação. Tudo parecia bem até que um dos membros da equipe principal, um de seus assistentes, decidiu que poderia fazer algo melhor. E até então parece muito bom, sim ou não? Né? Alguém da sua equipe principal, e de repente esse que faz parte dessa congregação quer fazer algo melhor do que o seu líder. E até então isso parece maravilhoso, mas nem sempre isso vai dar certo. O assistente tomou mais de 30% da congregação
e começou o próprio ministério. Quando esse membro quis fazer isso, ele não quis fazer junto com a sua liderança. Ele entendeu que ele era capaz o suficiente para fazer melhor. Ou seja, aquele que de repente está procurando a igreja perfeita, não encontra a igreja perfeita e diz: eu posso fazer melhor do que esse líder. E ele decide, amados, sair daquele lugar aonde Deus colocou, aonde Deus plantou, e começar um novo ministério. E aqui eu estou contando a história de um líder que eu conheço muito bem, e um dos seus principais liderados resolveu fazer isso. Ele tomou uma parte daquela congregação e começou o seu próprio ministério. Não seria necessário dizer, mas foi uma divisão dolorosa. Nós sabemos, amados, que muitas vezes pessoas chegam em um local, com o desejo de congregar naquele lugar, tem um chamado, tem algo designado por Deus, mas, amados, eles olham para as coisas e pensam que as coisas têm que acontecer tudo do seu jeito como você gostaria. E quantos aqui sabem que as coisas acontecem do jeito de Deus? Amém? Quando algo assim acontece, perguntas são levantadas. Os prepotentes começam a tentar adivinhar, Se o líder fosse mais ligado à equipe, isso não teria acontecido. Alguém já ouviu alguém falar dessa forma? Se o líder tivesse desenvolvido um relacionamento melhor com a congregação, esse grande número de pessoas não teria sido persuadido a sair. Geralmente, algumas pessoas, a ver isso acontecer, começam logo a culpar quem? O líder principal. Começa a criticar a denominação, o local aonde você está, e começa a dizer: se o líder, se o pastor dessa igreja tivesse feito isso ou aquilo, essas pessoas elas não teriam saído, essas pessoas não teriam agido dessa forma. E geralmente, amados, essas coisas são atribuídas às lideranças, aos líderes principais da igreja, porque uma pessoa que está procurando uma igreja perfeita, geralmente ele quer que o líder faça tudo da forma como ele pensou que deveria ser. Mas, amados, eu conheço esse líder, e esse líder ele não desistiu porque alguém rachou com ele, porque alguém não concordou. Ele continuou, amém? Ele continuou. Depois da divisão, o líder manteve o trabalho realizado com a congregação que ficou, e ainda assim era bastante gente. Em paralelo, também decidiu começar um novo trabalho em um lugar diferente, muito distante. Como a maioria dos novos trabalhos, era pequeno, de fato muito pequeno, mas ele viu grande potencial naquele casal que ele enviou para iniciar essa nova obra. Esse líder, amados, mesmo com a divisão, mesmo com aquele que se levantou, rachou com ele, ele decidiu começar um novo trabalho. E ele percebeu que tinha um casal do qual tinha um potencial para começar essa obra. E ele começou com esse casal de potencial, uma obra pequena, mas com tudo já preparado. E o que me chama a atenção é que esse líder, amados, ele proveu tudo. Esse casal começou uma obra com toda a provisão necessária para realizar aquele trabalho. Infelizmente, dessa vez não aconteceu uma divisão, mas aconteceu o pior. Desta vez, o líder perdeu toda a congregação. Ele apostou o máximo naquele casal, viu o potencial, mas dessa vez, amados, não foi apenas uma divisão com 30% daquela membresia que tinha daquela igreja. Agora toda a congregação se perdeu, toda a congregação caiu, perdeu-se aquele trabalho. Mais tarde ele conseguiu resgatar alguns membros da congregação que havia perdido e reconstruí-la ainda maior. No entanto, todo o processo foi cheio de desafios e obstáculos. Muito sangue, suor e lágrimas foram empenhadas durante a reconstrução. Aquele primeiro líder, quantos lembram aqui do casal que foi levantado? Tinha um parente próximo que também estava no ministério. Ele tinha um verdadeiro coração de pastor
e era um mestre por excelência. A presença do Espírito Santo era com ele de forma extraordinária e ele alcançava grandes resultados. Porém, havia um grande número de pessoas que iam e vinham regularmente sem se manter firmes. Veja, amados, agora aquele grande líder que mais uma vez começou um trabalho com aquele casal, não deu certo, mas tinha um outro membro também ainda da família, e ele decidiu começar uma grande obra novamente através dele. Mas ele começou essa obra e muita gente vinha, muita gente saía, muita gente chegava, experimentava de coisas maravilhosas, mas não permaneciam, não ficavam firmes. Mas ele continuava com aquele trabalho, ele se empenhou, ele continuou. E além do mais, amados, nessa equipe também havia pessoas, com problemas. Ele tinha problemas para manter os membros. E em uma certa ocasião ocorreu-se um êxodo em massa de sua congregação. Quantos sabem o que é um êxodo? Novamente, amados, esse líder está lá, trabalhando fortemente com a sua congregação, mas chegou um determinado momento daqueles que estavam procurando a igreja perfeita, olharam para aquele líder e disse: esse não é o líder que nós queremos. E um grande êxodo, saiu, um êxodo em massa, saíram daquela congregação. O segundo líder ainda também enfrentava os desafios com a sua equipe. Os principais assistentes deles não se davam bem uns com os outros. Eram competitivos e havia discussões periódicas entre eles. Mais tarde foi descoberto que um de seus trabalhadores estava envolvido com desvio de dinheiro do ministério. Além disso, outro membro que era conhecido por ser impulsivo em palavras e ações, simplesmente surtou. Em uma determinada ocasião, e sob pressão, ele sacou uma arma e agrediu fisicamente uma outra pessoa. Você está me entendendo nessa noite? Essa congregação que as pessoas estavam procurando, ela existiu, ela é real, mas você está percebendo aqui os problemas que estavam acontecendo nessa congregação? Então, amados, nessa noite, como eu falei, você que fez o discipulado, você que está procurando uma igreja para congregar, a igreja perfeita, ela não existe. Amém? Lideranças perfeitas existem, mas a igreja perfeita, ela não existe. Hoje nós costumamos dizer que se existisse a igreja perfeita e nós chegássemos nela, ela deixaria de ser perfeita porque nós iríamos estragar. Amém? Eu estou me incluindo também nisso. Então a igreja perfeita, ela não existe, mas existem líderes perfeitos. Nós estamos aqui olhando a história, eu acredito que alguns já estão identificando de quem eu estou falando aqui, mas eu gostaria mesmo de indagar com você nessa noite. Você congregaria em uma dessas igrejas, em uma dessas congregações que eu acabei de citar aqui, onde tinha pessoas que estavam discutindo, inclusive os principais, aqueles que eram chamados para estar perto da liderança, tinham problemas entre si, andavam discutindo, um desses principais, uma certa vez, saca de uma arma e fere alguém. Mas, amados, aqui nessa noite, o que eu quero trazer para você nessa mensagem é que a liderança, elas não desistiram, os líderes, eles não desistiram porque houve problemas no meio dessa congregação. Eles continuaram, eles perseveraram. Você gostaria de fazer parte de uma equipe ministerial da qual eu mencionei? Você não precisa me responder. Uma outra pergunta: você gostaria de servir a um líder que perdeu mais de 30% da congregação, mesmo começando um novo trabalho em um outro lugar? Você seguiria ou trabalharia, serviria um líder em que os membros de sua equipe nem sempre se dão bem e há um grande número de pessoas que não se comprometem com a igreja? Você se envolveria com esse ministério? Você se envolveria com essa igreja? Sabe, amados, quando eu comecei a caminhada cristã, logo que eu cheguei, na minha cabeça, no meu pensamento, eu achava que na igreja era todo mundo como os anjos.
só santo, 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 batendo as asinhas, né, voando para lá e para cá. Na minha imaginação, na minha cabeça, a igreja era um lugar da perfeição. Mas eu descobri que a igreja não é o lugar da perfeição, é o lugar do aperfeiçoamento. Amém? Lá em Efésios capítulo 4, no versículo 8 em diante, a palavra do Senhor, no versículo 11 especificamente, a palavra do Senhor vai falar sobre os 5 dons ministeriais que o próprio Jesus deu à igreja. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Então eu entendi, amados, que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Diga, a igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Como assim, pastor? É um lugar de aperfeiçoamento. Você está ao lado de uma pessoa? Creia, amados, que essa pessoa que está do seu lado, ela está sendo aperfeiçoada. Ela está sendo aperfeiçoada dia após dia. E nessa noite, amados, eu gostaria de, junto com você, quem são esses líderes? Quem são esses líderes que eu falei? O primeiro líder que eu descrevi aqui é o nosso Deus Pai. É o nosso Deus Pai. Quando eu falei, né, que ele tenha uma congregação perfeita, mas alguém se levantou, alguém não concordou com aquele líder e disse: eu vou fazer melhor. E nós entendemos, amados, que o segundo líder é Jesus. Eu compartilhei essa história deles com você de uma maneira ligeiramente disfarçada com propósito. Nós concordamos, amados, eu concordo que Deus Pai e Jesus, né, eles são líderes maravilhosos, perfeitos. Você concorda comigo? Você concorda comigo que Deus é perfeito? Jesus é perfeito? Mas mesmo assim, amados, nós vimos aqui que pessoas não se identificaram com eles. Pessoas não concordaram com a sua liderança. Mesmo assim, eles tiveram problemas com os seus liderados. O Lúcifer, né, o arcanjo de Deus, rebelou-se contra ele e levou consigo 1/3 dos anjos. Veja aqui, alguém que se rebelou contra um líder perfeito e de uma vez só, amados, ele conseguiu levar 1/3 parte, 30% daquela congregação. Se acontecesse isso aqui hoje, ia a igreja quase toda, né? Tem certeza? Glória a Deus. Lá diz que, amados, continuou ainda muita gente, graças a Deus por isso. Mas no momento que nós estamos aqui mesmo, por exemplo, se algo do tipo acontecesse, a gente sentiria, né, um baque enorme. Mas na verdade isso surge também, né, isso causa também um impacto independente de onde seja, porque cada vida é importante para o reino dos céus. Amém? Ele conseguiu fazer isso, levar da congregação de Deus. Se voltaram e ainda mais tarde a gente viu a história, quando eu falei do casal, eu acredito que alguns identificaram aqui, eu estava falando de quem? De Adão e Eva. Deus pensou, imaginou eles, né, estabelecendo algo poderoso aqui na terra, e Deus colocou eles, trouxe toda a provisão necessária. Uma das coisas que eu me alegro com isso, porque antes de Deus criar o homem e a mulher, Deus criou todas as coisas. Quando Deus colocou ele lá, disse: olha, elabora esse trabalho para mim, essa hora para mim, toda a provisão necessária já estava lá. Mas mesmo assim, essa congregação agora caiu todos de uma vez, porque a Bíblia diz que todos pecaram, né? Quebraram o relacionamento e a comunhão com Deus e ficaram separados agora de Deus. Mas Deus não desistiu disso, amados. E o que dizer dos discípulos de Jesus? Aquele outro parente, né, que foi enviado para começar uma grande obra novamente. E os problemas descritos são problemas com a liderança ou são problemas com os seguidores? Até aqui. Aqui, amados, nós vimos que uma boa parte dos problemas que surgiram foi problema com as lideranças. Amém? Com os liderados e não com os líderes daquela congregação. Será que Deus Pai e Jesus fracassaram em exercer sua boa liderança? Ou será que foram os outros que fracassaram em ser bons seguidores?
Mas uma vez sabemos que Deus e Jesus são perfeitos e infalíveis, então suas habilidades em liderar não deixam nada a desejar. A questão é que uma boa liderança não consegue alcançar resultados perfeitamente favoráveis sem bons seguidores. Uma boa liderança, ela não consegue alcançar trabalhos, digamos, perfeitamente favoráveis sem bons seguidores. Amém? Eu quero abrir alguns textos na palavra do Senhor nessa noite, para que a gente venha entender um pouco daquilo que eu mencionei aqui. Eu falei de uma forma um pouco disfarçada, mas eu acredito que você já entendeu. Você que lê Bíblia já sabe de quem nós estamos falando. Lá em Ezequiel, capítulo 28, eu queria que você abrisse rapidamente comigo lá. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu vou ler na NVT. Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, diz: eu o escolhi e ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível e tudo o que fazia desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Seu rico comércio o levou à violência e você pecou. Por isso eu o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa do seu esplendor. Por isso o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Você profanou seus santuários com os seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Por isso fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu. Reduziu as cinzas no chão à vista de todos os que observavam. Todos os que conheciam estão horrorizados com seu destino. Você chegou a um terrível fim e não mais existirá. Aqui, amados, nós sabemos que o contexto aqui está falando sobre um rei, mas aqui, amados, sim, é uma analogia também, né, ao que nós sabemos que aconteceu com Satanás ou com Lúcifer, né, aquele anjo que foi criado. Nós sabemos, a palavra do Senhor vai deixar isso mais claro, lá em Apocalipse, inclusive, deixa muito claro a respeito de quem aqui, né, Ezequiel está falando. E nós sabemos, amados, e a Bíblia diz que ele foi criado perfeito. Amém? Ele foi criado perfeito, ele tinha um ministério poderoso, mas a Bíblia diz, desde o dia que foi criado até, diga até, se achou o quê? Iniquidade no coração dele. Então veja, amados, que isso muitas vezes, né, é o que acontece com alguém que está buscando um lugar perfeito também para congregar, e tem um grande chamado, tem algo poderoso da parte de Deus, é colocado naquele lugar, mas se ele não entender o lugar aonde ele foi colocado, quem Deus colocou para cuidar dele, muitas das vezes possa ser que ele deixe, né, algo vir e alcançar o seu coração. Eu estava ouvindo uma mensagem poderosa nesses dias, e o ministro ele falava muito bem a respeito dessas coisas. Ele dizia: quem tem alcançado o teu coração? Quem tem alcançado o teu coração? Eu pergunto para você nessa noite, quem tem alcançado o teu coração? Porque aqui, amados, ele começa a descrever das coisas que começaram a acontecer. Uma das coisas que levou essa criatura a se perder foi o orgulho. Ele começou a se olhar, ele começou a admirar sua própria beleza, ele começou, sabe, a se impressionar com quão belo ele era, a ponto de ele, né, ensoberbecer. E isso é onde entra o perigo. A palavra do Senhor diz que a soberba precede a queda. Amém? E eu creio, amados, que você está vindo para esse lugar, e é necessário mesmo que nessa noite você entenda da palavra do Senhor sobre aquilo que você deve cuidar, sobre aquilo que você deve ter um cuidado. Nós do Ministério Verbo da Vida, amados, nós não temos problemas com relação ao crescimento das pessoas. 2 amém, 3 amém.
Nós aqui, amados, não temos dificuldades, né, com relação ao desenvolvimento, ao crescimento das pessoas, o crescimento no seu chamado. Nós queremos realmente que você se desenvolva, que você cresça, amém? Mas, amados, ao mesmo tempo disso, nós queremos vacinar, e nessa noite eu creio que você está recebendo uma vacina, para um cuidado que você deve ter, né, com o chamado que Deus te deu. Nós estamos aqui começando uma pequena obra, por enquanto, né? Na verdade, eu vou alinhar a palavra. Nós estamos começando uma grande obra. Agora ela ainda é pequena, porque está no começo, e graças a Deus por isso, amém? Nós aprendemos que tudo que começa grande é monstro, tudo começa pequeno, aleluia. Mas Deus vai dar o crescimento, Deus vai dar o crescimento. E eu creio plenamente, amados, que aqueles que se alinharem à palavra de Deus, ao chamado de Deus, Deus vai fazer grandes coisas. Eu creio, amados, que assim como aconteceu em outros lugares, hoje nós olhamos para trás e vemos algumas coisas que aconteceram, assim que começou a obra lá em Campina Grande, e hoje nós vemos quantos homens, né, foram levantados daquele lugar, homens que chegaram ali sem nenhum conhecimento, sem nenhum entendimento do que Deus tinha para a vida deles, e hoje nós temos, né, líderes espalhados por toda parte do mundo. Já somos mais de 500 igrejas espalhadas pelo mundo, amém? Por quê? Porque um dia um homem de Deus se submeteu à palavra, né, entendeu o chamado que tinha no coração dele, veio para o Brasil, mas ele alcançou pessoas também, pessoas se submeteram a ele, mesmo aquele homem de fala difícil, um homem simples, como ele dizia: irmãos, eu sou um matuto, eu sou lá do mato, né? Ele era um caminhoneiro, como ele sempre diz, que ele carregava cargas pesadas, mas depois ele passou a carregar uma carga mais pesada ainda, sobre aquilo que Deus confiou a ele. E, amados, eu vi sempre, né, não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas todas as vezes que eu olho para ele ministrando, eu ainda tenho acesso, nós temos acesso a vários vídeos. Estou falando aqui do apóstolo Band, o fundador do Ministério Verbo da Vida, e uma das coisas que a gente sempre encontra nele: simplicidade, humildade. Ele levantou um outro, né, depois que ele chegou o momento que entendeu que tinha concluído o tempo dele aqui, ele levanta uma outra pessoa para ser o sucessor dele, ele continua com esse trabalho. Nós vemos hoje, né, a humildade em pessoa, e isso, amados, tem disseminado para o ministério. Mas nós conhecemos as histórias de algumas pessoas que do meio do nosso ministério, em alguns momentos, olharam para essas pessoas e disseram: não, eu posso fazer melhor do que eles. Infelizmente, eles estão fora. Eles estão fora porque não quiseram se submeter, ensoberbeceram. Só porque talvez tinha, né, um vocabulário melhor, tinham mais eloquência na maneira de ministrar, na maneira de falar. Mas, amados, Deus, Ele sabe fazer as coisas do jeito certo, amém? Muitos, amados, olharam para Jesus e disseram: esse é o rei que nós estávamos esperando. Quando Jesus, amados, assume o seu ministério, ele vai, né, ele chega, ele passa toda a sua vida, ele nasce, se desenvolve ali, ninguém ouve falar de Jesus. Você, pelo menos na Bíblia, você vai ver dois momentos que a gente tem uma percepção que falam dele. Um é quando ele tinha mais ou menos 12 anos, né, que os pais procuraram ele e não acharam. E outra, aquela história lá no casamento, né, nas bodas de Caná. Inclusive eu vejo ali Jesus dizendo: ei mãe, peraí, não é a minha hora não, para, eu não quero aparecer agora não. E ele manda aqueles homens fazer aquilo, mas ele não aparece, né? O mestre Sala talvez é quem é o elogiado naquele dia. Jesus não aparece, né, nos holofotes, você não vê isso. Mas aí, amados, ele vai ao Rio Jordão, ele é batizado ali por João Batista, o Espírito Santo vem sobre ele. A Bíblia diz que o Espírito conduz ele ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas a Bíblia diz que ele é guiado pelo Espírito para o deserto. Mas quando ele sai do deserto, ele sai cheio do poder do Espírito. Ele entra na sinagoga como era de costume, dão a ele as Escrituras, eu acredito que já aberta ali, não era a Bíblia como hoje,
que diz assim, abra aí no capítulo tal, no livro tal, no versículo tal. Entregaram um dos rolos a ele, e ele leu aquilo dali, e naquele dia, ele leu o profeta Isaías, né? Hoje nós sabemos que é o capítulo 61, mas naquela época não era o capítulo 61, era um lugar lá dos pergaminhos. E ali, amados, ele diz, hoje cumpriu essa escritura. E a Bíblia diz, amados, que até ali todo mundo estavam admirados com aquilo tudo que ele estava falando. Aí ele falou que veio para... Vamos abrir esse texto? Eu quero abrir com você rapidamente. Abre comigo lá em Lucas 4. Aleluia. Lucas capítulo 4. Aleluia. Lucas capítulo 4, versículo 18. Aqui, amados, eu vejo claramente Jesus revelando agora o seu ministério. Amém? Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam, não é esse o filho de José? Aqui, amados, você entende que até então eles estavam admirados com tudo aquilo que Jesus estava anunciando, mas de repente eles se despertaram para algo que é perigoso. Ele diz, espera aí, ele está dizendo que ele veio para libertar os pobres, para libertar os cativos, os oprimidos do diabo, mas espera aí, esse não é o filho de José? Aqui, amados, nós vimos claramente que eles começaram já o quê? A desonrar aquele que foi enviado para conduzir eles à liberdade. Jesus estava diante, amados, de autoridades religiosas, dos mestres da lei, dos escribas, dos fariseus. E agora Jesus anuncia que ele é o enviado, que ele é o Messias. Ele não chega a dizer que é o Messias, mas ele diz para que ele foi enviado, o que ele veio fazer. Quando ele leu o que o profeta já tinha anunciado, ele diz o quê? Hoje se cumpriu essa escritura. Amados, mais ou menos assim, deixa eu conjecturar, trazer para cá. Está aqui você todos os dias caminhando com alguém que senta aí do seu lado, vem aos domingos aqui, mas de repente alguém que descobre o seu chamado, e agora ele é levantado para liderar, inclusive você que sentava do lado dele em todo o tempo. Amados, se a gente não tiver um coração humilde, para se colocar debaixo dessa liderança, para deixar que ela conduza aonde ela quer nos levar, facilmente, nós seremos, enganados e sairemos do lugar que o Senhor nos colocou. Então aqui nós vimos claramente. Então ele diz, sem dúvida vocês citarão para mim o ditado, médico, cure a si mesmo, ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Então eles já estavam sabendo de algo que estava acontecendo. Eu, porém, lhes digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, e uma fome terrível devastou a terra. E no entanto Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarapta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Aleluia. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual
a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo, mas ele passou por entre a multidão e seguiu o seu caminho. Jesus poderia ter desistido aqui, sim ou não? Sim ou não? Porque todos aqueles amados que estavam admirados com aquilo que ele estava falando, se enfureceram com ele. Quando Jesus mexeu na ferida dele, diz: olha, Jesus aqui, a primeira minha mensagem aqui foi falar de desonra. Ele diz: olha, no tempo de Elias, havia muitas viúvas necessitadas em Israel, mas a nenhuma delas foi enviada, teve que ser enviada a viúva de Sarepta. Só ela recebeu o profeta, porque o profeta chegou lá, enviado por Deus. Deus diz: vou colocar uma viúva para te sustentar. Ele vai, quando chega lá, a viúva vai morrer. A única coisa que tinha em casa era um restinho de farinha e de azeite. E diz: vou preparar para o meu filho e para mim, e depois nós vamos morrer. Aí o profeta diz: tá bom, já que vai morrer, né, vou garantir o meu. Faz primeiro para mim. É que quando faz primeiro para Deus, quando honra primeiro a Deus, não vai morrer e não vai faltar. Aleluia! E a Bíblia diz, amados, que aquela viúva foi suprida o tempo todo o que foi necessário. Mas também Jesus aqui fala de uma outra desonra. Ele diz: olha, no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles honrou o que Deus enviou para liberar algo para eles. O único que recebeu foi um que não tinha nem aliança com Deus, o sírio, um leproso. Quando Jesus falou isso, quantos aqui percebem que mexeu na ferida deles? Eles perceberam, está falando de nós. Enfureceram e quiseram pegar Jesus. Vamos matar esse cara. Jesus poderia desistir aqui nessa hora, amados. Mas deixa eu te dizer nessa noite, se você não olhar para aqueles que, né, vão tentar te ofender, que vão fazer cara feia para você, e permanecer, perseverar, nós chegaremos até o fim. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero abrir ainda um outro texto com você. Abra comigo lá em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo de número 58. Aqui, amados, Jesus já tinha iniciado o seu ministério, já tinha chamado os seus discípulos para andar com ele, para estar com ele. E aqui, como eu falei, agora uma congregação em que multidões vinham, multidões saíam, mas mesmo assim Jesus continuava com o seu trabalho. Mas aqui nós vamos ver uma situação onde houve o êxodo que eu falei. João capítulo 6, versículo 58. Jesus aqui falando, diz: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-lo? Veja aqui, amados, Jesus falando: eu sou o pão da vida. Nós sabemos que o contexto antes era um contexto um pouquinho difícil, mas muitas vezes, amados, a gente quer ouvir aquilo que nos agrada e não aquilo que nós precisamos. Amém? E aqui onde mora o perigo, amados, porque se você quiser congregar em uma igreja em que você quer ouvir o que você gosta e não o que você precisa, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu já sei o que é que vai acontecer. Vai acontecer a mesma coisa aqui. A palavra do Senhor, amados, inclusive fala que nos fins dos tempos, né, as pessoas, elas não queriam, não suportariam ouvir a sã doutrina. E com coceira nos ouvidos, procurariam mestres que falariam aquilo que elas gostariam de ouvir. Nós estamos vivendo esse tempo. Nós já estamos vivendo esse tempo, amados. Aqui no tempo de Jesus já estava acontecendo, porque eles disseram: sua mensagem é muito dura. Quem aguenta isso? Quem suporta isso? Mas quantos creem, amados, que a mensagem de Jesus era necessária? Sim ou não? Jesus, amados, tinha uma mensagem necessária. Uma mensagem necessária. Nós continuamos com essa mensagem necessária. Muitas vezes nós vamos falar coisas que com certeza não vai agradar a todos, mas é necessário.
É necessário ser falado, porque a nossa responsabilidade hoje, como ministros de Deus, como diz o apóstolo Paulo, prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Nós precisamos pregar somente a palavra. E aqui, amados, aí Jesus disse, no 61, Jesus, sabendo que os seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito da vida, a natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Fala comigo, Espírito e vida. Agora veja, Jesus falou a verdade, sim ou não? As palavras que eram Espírito e vida, aqueles discípulos estavam dizendo, são duras demais. Jesus estava dizendo, olha, as palavras que eu estou falando para vocês, são palavras de vida para vocês. Mas eles estavam dizendo, quem suporta isso? Porque, amados, é fácil. Nós sabemos que o Evangelho, a palavra do Senhor, ela é confrontadora mesmo, sim ou não? Ela nos confronta a quê? A uma mudança. Nós sempre falamos aqui que Evangelho não é motivação, Evangelho é transformação. Fala comigo, Evangelho é transformação. Jesus, amado, Ele veio para mudar a nossa realidade de vida. Não é apenas para motivar você, para você sair daqui motivado para poder trabalhar a semana. Jesus veio aqui, amados, para mudar a minha e a tua vida. Tirar você de uma situação e levar você para outra. E falando as coisas que nós gostaríamos de ouvir, não vai haver mudança. Ouvir, amados, o que eu gostaria de ouvir, não vai trazer mudança para a minha vida. Eu tenho testemunhado pelas vezes que o Senhor tem me confrontado com a sua palavra. Eugênia falou aqui, sobre os frutos de arrependimento. Uma tristeza segundo Deus. Quantas aqui já receberam uma palavra que no momento não alegrou? Já? Eu já, amado. Eu já ouvi palavra que no momento não me trouxe alegria. Trouxe uma tristeza segundo Deus. Mas essa tristeza segundo Deus é para a vida. A ponto de eu chegar em casa, amados, e dizer, mas Deus, não tem outro jeitinho não. Eles, não, é desse jeito. Ou você muda, ou nada feito. Eu me lembro, amados, das aulas do Rema. Porque, amados, é muito fácil a gente estar numa igreja em que a gente está ali ouvindo a palavra e está dizendo, Deus está falando, mas não comigo, está falando com fulano. Quantos creem que Deus fala com você mesmo? Muitos, rapaz, olha como eu gostaria que se fulano estivesse aqui para ouvir essa palavra. É para você, irmãos. Outros, amados, ao se converterem, ao ouvir uma palavra, querem o tempo todo jogar a Bíblia na cara do outro. Principalmente casais. Quantas vezes me deu vontade de eu pregar para minha mulher? Tu tem que melhorar. E Deus dizia, é tu que tem que melhorar. Com ela eu trato eu. Eu aprendi, mas dava vontade de, todas as vezes que eu via a minha mulher, fora da palavra, de ficar doidinho para dizer, olha, a Bíblia diz que você tem que fazer isso e isso. E o Espírito Santo, sei, eu estou aqui para mudar você. Você tem que mudar você, não a sua esposa. A gente esperneia para lá e para cá, mas tem que submeter. Pastor, mas o seu pastor não sabe quem é a pessoa. Eu sei quem é Jesus e quem é a palavra dele. Aleluia. Ele diz, a palavra que eu vos falo é espírito e vida. Mas alguns de vocês não crerem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. Nem por isso Jesus mudou o seu chamado, nem o seu ministério. E acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Verso 66. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Você percebeu aqui, amados? Por conta da firmeza de Jesus. Jesus disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não vou me moldar a vocês. Eu não vou me moldar a você.
É vocês que têm que se adaptar à minha palavra. E aí, muitos se afastaram e abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Então aqui, amados, nós percebemos alguém que já tinha entendido que não tinha um outro lugar, né, para ir. Um outro lugar que pudesse trazer aquilo que eles precisavam. Mas, amados, como eu falei, agora nessa congregação, nesse ministério, além desse problema, né, de pessoas que saíram em massa, pessoas que não quiseram concordar com a visão de Jesus, pessoas que não quiseram caminhar com Ele, simplesmente porque as palavras dele eram palavras firmes, palavras necessárias para uma mudança. Nós vamos ver também que na sua turma, no seu meio, tinha um camarada, amados, que teve a oportunidade de se consertar, mas mesmo assim ele não se consertou. Então, amados, não se assuste hoje, uma vez que você está congregando em uma igreja e de repente surge uma situação que você vai dizer: meu Deus, como assim? E aqui, alguém que estava caminhando com o próprio Jesus. João capítulo 12, abre lá comigo. João 12, versículo 4. João 12, 4 diz assim: mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão, e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Você congregaria nesse lugar? Você andaria, você se manteria nessa obra, nessa igreja, aonde, né, aquele que cuidava das finanças era um ladrão? Sabe, amados, a gente sabe que tudo pode acontecer, amados, no meio de uma igreja, no meio de uma congregação. Jesus, eu acredito que confiou esse ministério a esse camarada, dando a ele a oportunidade dele se consertar, sim ou não? Mas ele decidiu, amados, não receber a palavra, não acatar a palavra, mas dispensar a palavra, e não houve mudança nele. Veja aqui que ele vai questionar um perfume que foi derramado em Jesus. Ele viu um futuro diferente para esse desperdício, segundo ele, né? Então, amados, nós vemos claramente aqui que no meio dessa equipe havia alguém com o pensamento errado, comportamentos errados. Para eu adiantar um pouquinho ainda lá em Lucas capítulo 9, versículo 46, a palavra do Senhor diz que os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. É uma outra coisa, amados, que de repente você pode encontrar em meio a um ministério. Aqui os camaradas estavam andando com Jesus e a Bíblia fala que eles estavam discutindo. Você crê que eles estavam discutindo de fato? Amados, não romantiza não a palavra, pelo amor de Deus. Os cabas estavam discutindo aqui, entre eles, quem era o maior no reino dos céus. Amém? Ou seja, acho que alguém ali estava colocando os seus títulos, né? Considerando algumas coisas que já tinham vivido com Jesus, aqueles que talvez Jesus tinha confiado alguma coisa mais a eles, e aqui eles estavam discutindo quem era o maior. Vamos lá para João capítulo 18, novamente. E eu me lembro de uma situação, a Natália, minha esposa, ela se converteu primeiro. E como eu falei, eu pensava que era tudo perfeito na igreja. A Natália também foi a mesma coisa, ela se converteu num domingo. E acho que foi no culto de quinta-feira ou da terça seguinte. Ela chega na igreja e de repente o negócio ficou tenso. O pastor começou a repreender algumas coisas lá, né? E pedir calma a alguns irmãos. E de repente um levanta de lá e outro levanta daqui. E o pastor: calma, rapaz, vocês têm que se perdoar, vocês têm que resolver. E o irmão vira para o outro e diz: pastor, eu vou matar esse cabra. Se ele não sair dessa igreja, eu vou matar ele aqui hoje. E a Natália ficou assim, disse: meu Deus do céu, onde é que eu estou?
E aí o pastor Serginho disse: calma, gente, pelo amor de Deus, tem a irmã que acabou de se converter aqui e vocês estão querendo se matar. Então, amados, isso pode acontecer, são pessoas, amém? Tem pessoas no meio da igreja, como eu falei, sabe, tem pessoas de todos os níveis, a gente acredita. Jesus acreditou nesse camarada, ele era ladrão, ele estava lá, Jesus, né, acreditou que ele poderia mudar. Nós vimos que, se você for acompanhar um pouquinho a história dos discípulos, havia cada um com a sua personalidade. Um dia Jesus está lá numa determinada cidade e os caras não estavam querendo receber a mensagem, e Deus disse: Senhor, quer que a gente ore para o Senhor descer fogo do céu? E Jesus vira para ele e diz: ei, qual é o espírito que está em vocês, né? Os caras estavam querendo agir, se tem poder sobre nós, vamos descer fogo sobre essa cidade aqui e acabar com esse negócio. Quantas pessoas, amados, já olharam com a cara retorcida para nós na cidade do Senhor do Bonfim? Quantas pessoas já tramaram coisas terríveis contra nós? Já disseram coisas terríveis contra nós? Mas, amados, nós não estamos aqui para ouvir essas coisas. Sabe, tinha uma pessoa compartilhando comigo, disse: pastor, eu desisti porque eu estava com medo de te ferir, eu estava com medo do Senhor ficar decepcionado com a minha vida. Diga: ei, meu amado, eu já aprendi com essas coisas. Quantas pessoas, amado, eu lembro de uma pessoa que chegou para mim, logo no começo do que a gente chegou aqui, e ele chegou para mim e disse: pastor, assim como Eliseu foi com Elias, eu serei com o Senhor. Eu disse: sustenta a palavra. Mas eu nem sei onde é que ele está hoje, mas eu amo do mesmo jeito. Aonde eu encontrar, eu vou abraçar do mesmo jeito, eu vou ter ele do mesmo jeito, e a minha oração é para que um dia ele entenda o que Deus tem na vida dele, amém? Mas decepções vão vir. Quantas pessoas chegaram: pastor, pode acreditar em mim que vai acontecer isso, isso e mais isso. Quantas vezes, amados, com relação à obra, a gente, lança um projeto, uma coisa para fazer, e as pessoas: pastor, pode contar que isso aqui é comigo. Quando chega o dia, cadê? Não está lá. E aí, eu vou parar? Eu vou desistir? Não. Vou ficar ferido com as pessoas? Não. Eu vou continuar, amados. João capítulo 18, versículo 10. Vou revelar quem era o caba impossível aqui que, numa situação de pressão aqui, agiu de uma forma inesperada. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Amados, creia quem quiser que Pedro era bom de golpe para acertar só a orelha, mas eu não creio nisso não. Eu creio que ele queria partir aquela cabeça em dois lados, mas talvez o cabo foi ligeiro e tirou a cabeça da reta e só pegou na orelha. Foi mais ou menos aquele tiro do atentado sobre a vida de Trump, né? Uma fração de segundo, pegou na orelha. Sabe, amados, alguém às vezes está caminhando com a gente e você está ali, vendo ele andar poderosamente, mas de repente, uma atitude que não foi ainda bem tratada, não foi bem resolvida. Nós vemos na palavra claramente que Pedro era um caba de alma valente, amém? Ele tinha uma alma valente, mas Jesus acreditou nele. Alguns se perderam, sim ou não? Mas outros permaneceram. Outros se salvaram. Esse mesmo Pedro negou Jesus. Esse mesmo Pedro teve uma hora que repreendeu Jesus severamente. De maneira alguma, Senhor, vai para a cruz. E Jesus: para trás de mim, Satanás. Ele tinha tido, amados, uma revelação de quem era o Cristo, estava empolgado, né? E de repente vacilou e uma influência do inferno veio, e ele querendo agora repreender o chamado de Jesus, o propósito de Jesus. Mas permaneceu. Depois Jesus tornou ir até ele, e ele não desistiu, e nós sabemos da história do que aconteceu. Então, amados, essa noite, se você procura uma igreja perfeita para congregar, deixa eu te dizer, você não vai achar. Amém? Glória a Deus. Quero chamar o grupo de louvor.